वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहर वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमदाख्य जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपाल्भवद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहितं त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Jasya Shakshad Bhagavati Jnanadipapade Guru Marta Swadhi Sutam Tasya Sarvam Kunjara Sauchavad Jasya Sakshad Bhagavati Jnanadipapade Guru Marta Swadhi Sutam Tasya Sarvam Kunjara Sauchavad Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada disse que Guru Padma é o meio transcendental e transparente por meio do qual nós podemos ver tudo que existe no mundo transcendental. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada disse que Guru Padma é o meio transcendental e transparente através do qual nós podemos ver tudo aquilo que existe no Aprakrita Jagat, no mundo transcendental. Muitas vezes nós falamos sobre este ponto que a lógica material não é suficiente para tocar o mundo transcendental. E Prabhupada falava muitas vezes que Guru Vaishnava Bhagavan, eles têm o direito de não se exporem aos nossos órgãos sensoriais. Nós devemos nos lembrar deste ponto, que Guru Vaishnava e Bhagavan têm o direito de não se exporem aos nossos órgãos sensoriais materiais. Também nós sabemos do Upanishad e de vários locais, tantos tátuas nós sabemos, que nós ouvimos, mas nós não conseguimos compreender, perceber, sentir diretamente. Estamos sempre ouvindo, mas não conseguimos compreender sobre este caráter transcendental de Guru, Vaishnava e Bhagavan. Não apenas isso, mas nós duvidamos como é possível, porque Guru e Vaishnava estão dormindo, comendo, assim como todos nós. Como nós podemos acreditar que eles são transcendentais? Depois que eles morrem, nós colocamos eles em Samadhi. Então, qual é a sua concepção sobre a Prakrita Tattva, sobre o que é transcendental? Você tem uma concepção clara ou você está criando alguma ideia? Então é por isso que está escrito, e Prabhupada e todo o nosso Guru Bhargava costumava dizer que Guru Vaishnava e Bhagavan têm o direito de não se exporem aos nossos órgãos sensoriais. Vocês devem se lembrar deste ponto. Especialmente do Gita, vocês podem receber esta informação que, com a ajuda do seu cérebro, da sua mente mundana, a sua mente material, os seus órgãos sensoriais, você sempre tenta entender o Bhagavata Tattva, Guru Vaishnava Tattva, sempre assim. Esse é o seu esforço constante, você sempre está tentando dessa maneira, mas você esquece que se você utilizar todos os seus poderes materiais, a sua inteligência, seus órgãos sensoriais, você vai falhar a esse respeito, você não vai ser bem-sucedido. Então, muitas vezes antes eu disse que no Bhagavad Gita, Bhagavan Sri Krishna diz: Bhumi rapa analo vayuhu chang mano buddhirevacha ahankara ityang me bhinna prakriti rastradha. Gita 7 chapter 4. Bhagavad Gita. Bhumi rapa analo vayuhu chang mano buddhirevacha ahankara ityang me bhinna prakriti rastradha. Capítulo 7, verso 4. A sua mente material, o seu cérebro, todos os seus órgãos sensoriais, o seu falso ego, tudo isso são diferentes representações de Prakriti, da energia material. Então existem
essas 8 diferentes expressões da natureza material. Bhumi, Rapo, Analo, Khang, Mano, Buddhi, Vayuhu, Khang, Mano, Buddhi, Revacha, all. Então, como é possível para nós utilizar o nosso cérebro, nossa mente, tudo isso, e receber uma resposta sobre aquilo que está acontecendo no Aprákrita Jagat, no reino transcendental? Neste caso, é muito natural que nós expressemos alguma dúvida sobre Guru, Vaishnava, Bhagavan, Dham, Nam. Isso é muito natural. Mas a minha pergunta para vocês é: por que você não fez esse tipo de pergunta para o seu Gurudeva antes de se iniciar? Porque se não há Shraddha, ou seja, se não há fé firme, se eu ainda tenho dúvidas, primeiro de tudo, você deve esclarecer todas essas dúvidas, você deve ter uma resposta. Então você pode receber Diksha. Do contrário, a minha Diksha pode ser uma Diksha inútil. Não é uma Diksha genuína. Antes de receber Diksha, eu tenho que perguntar para Guru Vaishnava, receber uma resposta. E depois disso, ao fazer bhajana, podem surgir dúvidas mais profundas. Mas antes de tudo, antes de entrar em temas mais complexos, Athato Tattva Jigyasa, a self-inquiry should be there. Now, after 20 years after you are expressing this kind of esse Atato Brahma Jigyasa, esse espírito inquisitivo sobre a verdade deve existir. É por isso que eu comecei com esse verso do Srimad Bhagavatam, que Krishna falou para Uddhava. Eu posso explicar o verso e certamente eu posso responder todas as suas perguntas, posso tentar. Mas também, no Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Jiva Goswami Pada também escreveu um verso. Ele coletou de diversos Puranas, diferentes Upanishads, Rupa Goswami, né? Ele compilou um tanto de slokas e interpretou eles. Então está escrito: Achintaha khalu je bhava na tvam starkena jojoyat prakritibhyo param jattu tad achintasya lakshanam. Bhakti Rasamrita Sindhu you can find. No Bhakti Rasamrita Sindhu você pode encontrar este sloka. Achintaha khalu je bhava na tvam starkena jojoyat. A mesma coisa eu disse, de acordo com Prabhupada, que a interpretação lógica não pode nos guiar até a verdade absoluta. É a mesma coisa. Então, qual é o sintoma de algo que é achintya, aprákrita? É algo que o meu cérebro não consegue entrar em contato. A minha concepção, a minha interpretação lógica não consegue entrar em contato. A palavra achintya, normalmente, é traduzida como inconcebível. Os filósofos materialistas usam essa palavra inconcebível, ou seja, algo que a gente não consegue pensar. Mas, ao mesmo tempo, existe um outro significado a partir da visão dos Gaudias. Então, um sentido geral é isso, é inconcebível, achintya. Aquilo que a sua mente, os seus sentidos não conseguem entrar em contato. Mas achintya também é algo que é possível conhecer, esse aprákrita tattva. É possível conhecer essa verdade transcendental por meio do prema, do amor divino. Também nós sabemos do Upanishad que Nayam atma pravachanena labhyo no medhaya no bahu no surteno jame vaisho brinute tena labhyo stasvaisho atma vibrinute tonu samaha. Katha Upanishad. Kata Upanishad. Aquele mistério do Atma, Paramatma, ou seja, a super-alma.
Você não pode compreender ouvindo palestras sem rendição. Ou seja, você tem um cérebro, ou seja, uma inteligência. Então você vai escutar muitas palestras, vai ler muitos livros. Enquanto Rupa Goswami já escreveu que se você estudar vários tipos de livros, que você não tem o direito de estudar, porque a sua fé ela é muito fraca, Komala Shraddha, ou seja, você tem muitas dúvidas ainda. Neste caso, se você estudar diferentes livros, simplesmente você vai criar problemas na sua própria vida. Simplesmente você vai criar problemas na sua vida porque você não consegue entender. É por isso que Rupa Goswami Pada, no Rasamrita Sindhu, escreveu Bahu Granta. Ou seja, eu quero ler muitos livros, eu quero me tornar um pandita, um erudito. Isso é proibido. Esse meu esforço é fútil, é inútil, eu não vou ser bem-sucedido. Então, eu quero ler muitos livros, eu quero dominar várias artes, habilidades, mas Rupa Goswami falou, não, isso é totalmente proibido. Ou seja, diferentes tipos de livros, e você quer dominar várias artes, isso não vai te ajudar no caminho do seu bhajana. Mas você pode saber o mistério da Atma quando Atma te aceitar, quando essa super-alma te aceitar. Quando a Atma aceitar você, aí você pode conhecê-la. Neste caso, esta Paramatma, essa super-alma pode revelar este mistério, mas não antes disso. Então, de qualquer maneira, eu não posso entender o Aprakita Tattva, a verdade transcendental sobre Guru, Vaishnava Bhagavan. Yesho Sakshat Bhagavati Gyana Divi Prade Guru Marto Sadhi Srutam Tasya Sarvam Kunjura Sauchavad. Então, suponha que eu me aproxime de um guru muito genuíno. Hoje a gente tem muita dúvida sobre quem é um guru genuíno, tem muitas questões chegando. Vocês não poderiam nem mesmo imaginar como é possível. Vocês devem entender quem é um guru genuíno e quem não é um guru genuíno. Sadguru, Asadguru Tattva. Então, vocês, como eu já disse, vocês sabem que isso é algo inconcebível. Mesmo assim, é algo que você pode conhecer. Nesses três mundos, ninguém pode te conhecer. Brahma fala no 10º canto, né? Ele fala, Prabhu, ó Senhor, me perdoe, eu fiz uma grande ofensa, eu quis te medir, eu quis calcular quem é você, né? Então, por favor, me perdoe. Mas agora eu aprendi o suficiente, eu obtive uma resposta. Então agora eu quero abrir o meu coração diante de você, Prabhu. E de hoje em diante, eu nunca mais tentarei usar a minha mente para tentar entendê-lo. Apenas eu quero mostrar submissão diante de você. Essa palavra Namaha, no, significa não. Na significa não. É um nishedha, uma proibição. E
Maha se refere ao Ahankara, ao falso ego. Então, quando você rejeitar o seu falso ego, jogar fora, jogar longe o seu falso ego, para que você nunca mais veja ele, o seu falso ego, né? Então, eu gostaria apenas de demonstrar submissão aos seus pés de lótus. E é isso que eu quero fazer diante de Guru Vaishnava. Mas por quê? Porque eles vão falar Harikatha e vão desperdiçar o meu tempo? Não, Maharaj. É por isso que eu quero ficar junto com eles. É por isso que nós queremos ficar. Mas você é tolo, você quer cortar seu relacionamento com Guru Vaishnava? Eu acho que você nunca entrou em satsanga genuína. E é por isso que você está isolado. Claro, devido ao corona, nós temos que nos isolar. Mas esse outro tipo de isolação não é bom. Então, totalmente, todo o tempo, fisicamente ou mentalmente, a gente deve estar em contato com Guru Vaishnava. Se não puder ser fisicamente, deve ser mentalmente. Então, Jagadguru Brahma diz que eu quero viver a minha vida como? Eu quero ficar diante de Guru Vaishnava e eles podem falar Harikatha e Sankirtana, e ao ouvir esse som transcendental, a Prakta Shabda Brahman, Vishwanatha Chakravarti Thakur diz, Sthana Stitaha Sadhugan, né? Quando eu estou na frente, eu quero ficar, né, diante de Guru Vaishnava. Eu não devo ir para a floresta, me isolar para me provar um grande Paramahansa. Não, eu devo submeter, eu devo entregar meu corpo, minhas palavras, minha mente 100% e ficar diante de Guru Vaishnava para ouvir o Harikatha, Sankirtana. Se eu puder viver a minha vida dessa maneira, é 100%, 100% que eu vou ter essa oportunidade, que eu vou poder entender essa realidade transcendental. Assim como na vida prévia de Naradi Maharaj, vocês podem ver, eu não tenho tempo para discutir tudo isso. Então, é possível, pela misericórdia de Guru Vaishnava. O que Prabhupada quis dizer, eu posso falar sobre, apesar que o tópico de hoje é um pouco diferente, mas sobre este mesmo tópico, ou seja, o Prabhupada e sua incomparável posição de Acharya. Então, no meio dessa discussão, eu posso falar sobre a nossa descrença em Guru Vaishnava e Bhagavan e em Prabhupada. Esse é o tópico desse Harikatha. Então, a associação com Guru e Vaishnava é uma necessidade primordial. Então, eu quero falar muitas coisas que talvez vocês não tenham pensado ainda. Então, se você realmente recebeu Diksha, porque Sadguru, um guru genuíno, é algo tão raro, você não consegue nem entender quem é um Sadguru. Mesmo se eu falar todos os sintomas, Maya não vai permitir que você entenda da maneira apropriada. Esse é o principal problema. Então, se você tiver realmente sido iniciado por um Sadguru, tente entender com muita atenção. Suponha que você tenha sido afortunado de receber Diksha de um Sadguru, um Guru genuíno. E qual é o procedimento de Diksha? Você sabe qual é o procedimento, eu não posso explicar agora, muitas vezes eu já expliquei. Então, se o Guru é genuíno e o discípulo é um trapaceiro, neste caso, a Diksha não vai ser útil na sua vida. E também, se você receber Diksha de uma fonte genuína, se a fonte não for genuína, isso não vai ser bem sucedido. Quer dizer, Prabhupada ele explicou que se você for sincero, for genuíno, é a responsabilidade de Nityananda colocar uma fonte genuína na sua frente. Pelo seu próprio esforço,
você não vai ser bem-sucedido. Apenas você deve ser 100% sincero, não deve haver nenhuma hipocrisia dentro do seu coração. E eu estou na Vyasasana, eu posso dizer que na minha vida foi a mesma coisa. De dia e de noite eu estava pensando onde eu posso encontrar um guru genuíno. E ninguém me aconselhou, vai aqui, vai lá, foi algo automático. Então, um ponto fundamental que eu quero dizer é que, mesmo se você for iniciado por um guru genuíno, e o discípulo também for um discípulo genuíno, então, o conhecimento transcendental, Divya Gyana, pode se manifestar no coração desse discípulo. Este é o procedimento de Diksha. É por isso que Prabhupada perguntou que tipo de Diksha você recebeu, que até hoje não há Divya Gyana, não há conhecimento transcendental. Você está cheio de dúvidas até muito básicas, que a gente não deveria esperar de um devoto que já se iniciou há 10 anos, 15 anos atrás. Então, qual é o procedimento de Diksha? Então, eu quero falar um ponto muito fundamental, que se você recebeu a iniciação de um guru genuíno, mas você está totalmente isolado, você não está em satsanga, nem mentalmente, nem fisicamente, nada. Na verdade, a associação física sempre tem o suporte da associação mental também. Tente entender. Se eu estiver fisicamente com o sadhu e a sua mente não estiver lá, isso é uma tolice. Isso não faz sentido, né? Ou seja, quando a mente coopera, todas as ações são positivas. Mas se a mente não coopera, então tudo que você faz é falso. Preste atenção. Qualquer atividade material também. Então, fisicamente e mentalmente, se você não estiver em satsang, em boa associação, você apenas recebeu iniciação. Então, Prabhupada diz, aqueles que vieram até mim para receber Harinam, Diksha, é o meu pedido para eles, que ele fala, vocês me prometam que vão fazer Haribhajana. Vocês me prometeram fazer Haribhajana e agora estão me enganando? Por quê? Vocês prometeram. Harinam Sankirtan Krishnam, Harinam and mantra. Porque Harinama e o mantra é um segredo muito secreto. Vocês acham que é algo muito barato. Vocês falam, Maharaj, eu quero me iniciar. E ele fala, ok, eu posso te dar Harinam, Diksha, Sannyasa, te dou tudo. Mas esse não era o procedimento anteriormente. E Bhaktivinoda Thakur, há 150 anos atrás, já estava lamentando, já estava prevendo uma situação, um ambiente negativo no futuro. Então, o que eu quero dizer é algo muito importante, que mesmo se você se iniciou com um guru genuíno, qualquer que seja o procedimento, se você se iniciou com um guru genuíno, mas não está em boa associação com guru, Vaishnava, neste caso, a sua Diksha é inútil. A sua Diksha não vai dar nenhum resultado. Tenha cuidado. Você recebeu Diksha, mas mentalmente, fisicamente, você não está em satsanga. É por isso que Prabhupada diz, aqueles que receberam Diksha, Harinam, e vão embora. Eles falam, tudo bem, eu recebi Diksha. Mas o que você vai fazer com essa Diksha? Eles estão indo embora, correndo de mim. Prabhupada é muito rígido, vamos embora. Apenas nós queremos declarar, nós recebemos Harinam e Diksha de Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada. Nós queremos fazer uma propaganda, muito bom para nós, né? E é por isso que Prabhupada quis dizer que aqueles que estão vindo para Gaudiya Mata para usar mal todo o conhecimento divino que existe aqui, a Gaudiya Mata não tem nenhum relacionamento verdadeiro com eles. Mas a sociedade tola estão sempre sorrindo, estão sempre confiantes. Nós estamos em conexão com a Gaudiya Mata. Mas, na verdade,
Eles não têm nenhum relacionamento. Então, um ponto vital que vocês devem compreender é, se realmente eu recebi Diksha de um Guru genuíno, mas depois disso, eu não estou em nenhuma satsanga, ou seja, estou totalmente isolado, numa ilha separada, longínqua. Neste caso, a sua Diksha não vai dar nenhum resultado. Ao mesmo tempo, se você estiver em verdadeira satsanga, verdadeira boa associação, a todo tempo, ou seja, se a sua mentalidade é positiva, e suponha que você tenha recebido apenas Harinam de um Guru, talvez, mas essa satsanga ela pode ser tão poderosa em seu apego a Guru Vaishnava, que isso vai te dar uma concepção especial sobre Sambandha, Abhideya e Prayojana. Eu não estou dizendo que você não deve receber Diksha. Nunca eu vou falar isso. Você deve receber Diksha, os Diksha mantras, né? Você deve receber Diksha mantra de um Guru genuíno. Isso é certo. Sem Diksha, é impossível cortar o cativeiro material. É por isso que Jiva Goswami diz no seu Stotra: Guru Goste Gostalaya Susugane Bhugane Bhusurgane Samantreshi Namani. Este verso. Na verdade, nós devemos receber Diksha porque a alma condicionada ela não consegue cortar a sua conexão com o mundo material e com Maya. Então, Diksha é algo necessário. Aqueles que têm 100% de fé em Guru Vaishnava e em Harinama, seja de acordo com seus sânskaras passados, suponha que alguém, isso é algo muito raro, uma pessoa que tem 100% de fé, 100% de fé significa 100%, não pode ser 99,99999. Se houver 0,00001 faltando, eu não estou falando esse caso. Ou seja, se houver qualquer falta de fé, neste caso isso é um grande problema. Então, se você tiver 100% de fé em Guru, Vaishnava e Bhagavan, neste caso está escrito no Chaitanya Charitamrita: Diksha purascharan vidhi apekshana kare, jivha sparse achandale udhare. É o Siddhanta do Chaitanya Charitamrita, e Bhaktivinoda Thakur comenta que se você tiver 100% de fé em Guru Vaishnava Bhagavan, é por isso que está escrito lá que, então, neste caso, apenas o Harinam é mais do que o suficiente. Sobarima não se iniciou. Ela apenas falava o nome de Ram. Eu posso mostrar vários exemplos também. Parikshit Maharaj também não se iniciou diretamente, mas se iniciou mais do que diretamente por meio do Bhagavad Gita. Porque Bhagavad Gita significa o próprio Krishna, Shashat Krishna Evahi. Certamente é o próprio Krishna. Quando Shukadeva Goswami falou Bhagavad Gita, então qual é o resultado de Bhagavad Gita? Sambandha, Abhideya e Prayojana. Prayojana significa prema. Está escrito, Chaitanya Mahaprabhu falou sobre o Srimad Bhagavatam. Sri Chaitanya Mahaprabhu matamidam tatradharana para. Mahaprabhu confirmed. Ele confirma que o Srimad Bhagavati Mahapurana é a maior evidência, o maior Brahman, e vocês podem aceitá-lo sem nenhuma dúvida. Então, sem satsanga, mesmo a sua Diksha pode não dar em nada. Tenha cuidado com isso. Enquanto, se a pessoa não tomou Diksha, mas talvez recebeu Harinam de um Guru genuíno, e enquanto a pessoa está ouvindo Harikatha de Sadhu, Guru Vaishnava, um Harikatha tão poderoso, que pode te fazer desenvolver
tudo aquilo que você receberia da Diksha de forma aplicada. Isso é possível. Mas você deve ouvir esse tipo de Harikatha, não um Harikatha comum. Também, Ascharya Asya Bhaktya Kusala Asya Labdhya, Brahma Upanishad. At present in this whole world, atualmente, no mundo inteiro, Bhaktivinoda Thakur diz, fala, ó cavalheiros, você pode ir pelo mundo inteiro. E depois de andar pelo mundo inteiro, em vários países, em continentes diferentes, em vários estados, diferentes cidades e vilarejos, não há garantia que você pode se encontrar com um sadhu genuíno. Não há tal garantia. Bhaktivinoda Thakur diz, eu posso mostrar para vocês. E bem em breve eu posso publicar um livro em inglês. Em bengali eu já publiquei esse livro há 15 anos atrás. Alguns escritos raros de Bhaktivinoda Thakur. Ali você pode ver todas essas coisas especiais. Bhaktivinoda Thakur diz que não há garantia que você pode encontrar. E também, se a sua sorte for boa, se você tiver um bom sanskara prévio, né? Então, de alguma maneira, você pode receber sadhusanga, encontrar um sadhu. E se você puder compreender, perceber que ele é um sadhu genuíno, então tudo bem. Mas se você não conseguir entender, porque aquele sadhu ele é muito simples, ele vive de maneira com muita pobreza. Então é por isso que a maioria das pessoas hoje são enganadas. Se houver um sadhu como Srila Gorakshora Datta Maharaj, quem é que vai entender ele? As pessoas vão falar, olha, ele não tem discípulo, ele nunca foi para o estrangeiro, então Babaji Maharaj é inútil. Essa é a sua concepção tola. Vansidasa Babaji Maharaj, mas nascimento após nascimento nós estamos esperando. Quando nós podemos receber uma partícula das poeiras dos pés de lótus desses Paramahansas? Essa aspiração eu tenho. Então veja, satsanga pode me dar um sucesso completo, desde que seja satsanga verdadeira. Então Bhaktivinoda Thakur diz, depois de viajar por todos os países, ó cavalheiros, não há garantia que você poderá se encontrar ou se associar com um sadhu genuíno. Isso é algo muito raro. Bhaktivinoda Thakur diz, você não pode esperar um sadhu em todas as cidades, vilarejos. Não, é algo muito raro. E Tulasidas Maharaj também falou com um coração muito simples, de maneira muito direta, simples, ele diz, Binu satsanga taraina koi, Rama kipa binu sulovana soi. You understand this meaning. You think you have your money power. Então você acha que você tem dinheiro, então você pode ter satsanga, estar em associação com o sadhu. Ah, Maharaj, alguém diz. E hoje também eu fui para o Nishinrapali, embora eu esteja sem tempo, mas eu tive que ir lá por alguma razão. Então, algum sadhu, um devoto me agarrou e falou, Maharaj, você deve falar Harikatha aqui. E eu falei, olha, eu não tenho tempo. E ele estava lamentando. Ele falou, Maharaj, a gente pode te pagar para você falar Harikatha. Mas eu respondi, olha, eu posso te pagar se você quiser ouvir. Você não precisa me pagar. Eu não estou esperando nenhuma doação de você, seu tolo. Eu posso te pagar. Sente-se e ouça. Quero ver se você consegue entender o Harikatha ou não. Mas você quer me pagar? O que você está pensando? Tudo bem, eu vou tentar vir de tarde no Nishinra Chaturdasi. Vamos ver se eu consigo ir lá, né? Tem uma Gaudiya Mata lá no Nishinrapali. Então veja, as pessoas acham que podem ter satsanga facilmente porque elas têm influência, elas têm dinheiro, mas não é assim. Tulasidas Maharaj diz que se o Senhor Supremo arranjar, só então nós podemos ter. Binu satsanga taraina koi Ram kipa binu sulabana soi Ram kipa binu sulabana soi. Without the keep of Ram, Ramin, sem a misericórdia de Ram,
Ram significa, nós podemos pensar que é o Balaram também. Não há problema, porque o Senhor Supremo é o mesmo, só a Lila é diferente. Então não há garantia que eu possa encontrar satsanga. So, Krishna Bhaktir Janma Mul Hoy Sadhu Sangha. So, I think there is lack of Sadhu Sangha. Que é o ponto fundamental. Due to lack of Sadhu Sangha, you are, puzzled. Então eu acho que por falta de satsanga vocês estão confusos. Vocês estão nessa situação complicada. Ou seja, estão apresentando dúvidas sobre o caráter transcendental de Guru e Vaishnava. A pessoa me pergunta, como é possível acreditar que Guru e Vaishnava são transcendentais, que a gente vê que eles também morrem. A gente coloca eles em Samadhi, seja quando eles abandonam o corpo. E se a gente cavar esse Samadhi, aquele túmulo, a gente vê que só tem ossos lá. Como nós podemos acreditar que eles são transcendentais? Então, o meu primeiro conselho é que sem Sadguru Ashraya, Prabhupada diz, sem você se abrigar em um Guru genuíno, nós não podemos entender o Aprakrita Tattva, a verdade absoluta. Ashraya significa se abrigar realmente. Prabhupada diz que isso é básico, você se abrigar aos pés de lótus de um Guru genuíno. Dessa maneira, sem isso, a gente não consegue nem começar o bhajana. E o que dizer de entender siddhantas mais complicados? Então, é por isso que Prabhupada diz que os pés de lótus de Guru são o meio transcendental e transparente por meio dos quais eu posso ver o que existe no mundo transcendental. Eu não posso tentar ver por meu esforço pessoal. Alguns cavaleiros tolos quiseram perguntar para Prabhupada. Ele falou assim, né? Você viu o Senhor Supremo? E Prabhupada respondeu, por que isso te interessa? Se eu vi o Senhor Supremo, qual diferença faz para você? E se eu não vi o Senhor Supremo, que diferença isso faz para você? A principal pergunta é, você quer ver o Senhor Supremo? Você está me perguntando, eu não vou te responder isso. A pergunta é, você quer ver o Senhor Supremo ou não? Mas você quer me perguntar dessa maneira? Uma pergunta contaminada? Perguntando se eu vi o Senhor Supremo ou não? Prabhupada diz, se eu vi, qual diferença faz para você? E se eu não vi, que diferença faz para você? A questão principal é, você quer ver o Senhor Supremo ou não? Então, milhares de pessoas vêm para tomar iniciação em várias sociedades. Eu não quero falar que eles são Gaudiya Mata, porque eles nunca viram Gaudiya Mata. Eles nunca entraram verdadeiramente na Gaudiya Mata. Então, tem várias sociedades que eles estão... As pessoas estão recebendo iniciação lá, mas eles não entendem o significado de iniciação. E Prabhupada diz que a maioria das pessoas, para não dizer mais, 99,9999%, se não mais, eu gostaria de dizer 100% praticamente, mas eu vou reservar uma parte, 0.0001. Talvez haja algum genuíno ali. Então, Prabhupada diz, a maioria deles vem para receber iniciação, mas não entendem o que é iniciação, como receber iniciação, o que significa isso. E esse tipo de iniciação coloca as pessoas em grande problema. As pessoas não entendem. As pessoas querem falar, olha, nós já recebemos iniciação. Mas se você já recebeu iniciação, por que Divya Gyana, o conhecimento transcendental, não se manifesta no seu coração até hoje? Se você já iniciou há 30 anos, essa é a principal pergunta. Então todos falam, nós somos iniciados. Mas esse tipo de dúvidas surgindo em toda parte. Então, agora a questão é que sem Ashraya de Sadguru Charan, sem se abrigar aos pés de lótus de um Guru genuíno, é mais do que raro entender o Aprakrita Tattva, a verdade absoluta, ou seja, como o Guru e Vaishnava são transcendentais.
Então, por muito tempo, vocês devem ouvir esse Guru Tattva secreto, ou seja, entender sobre a natureza de Guru. Eu já tenho falado por vários anos sobre Guru Tattva, por 4 ou 5 anos, vocês devem voltar e ouvir. E Sanatana Goswami deu a melhor definição, uma definição completa de Guru Tattva. Kripa sindhu sasampurnaha sarva sattopkarakaha nispriha sarvatoho siddhya sarva vidya vicharadaha sarva sangsaya sangschetva analasa guru ahita. So sarva sangsaya sangschetva. Então, é aquele que pode cortar todas as minhas dúvidas, todos os tipos de dúvidas que surgirem dentro do meu coração. Um guru genuíno, ele pode eliminar todas essas dúvidas. Nós, pessoas comuns, somos tão tolas, nós não entendemos o Guru Tattva. Prabhupada diz que Guru Tattva é a coisa mais básica. Se eu não puder entender Guru Tattva, então eu não posso entrar em Haribhajana. Se eu não puder entender, se eu não puder assimilar, digerir, entender completamente Guru Tattva, então nunca, em infinitas vidas, eu não poderei ter Bhagavata Darshana, uma visão apropriada sobre Bhagavan. Então, Guru Tattva é a coisa mais importante. Então a minha pergunta é, você tem Guru Darshana? Você sabe quem é o Guru? Então, se você sabe que é o Guru, por que você me faz esse tipo de pergunta? Então, aqueles que são sadhus genuínos, eu posso seguir falando por muito tempo sob a orientação de Prabhupada, né? Falando sobre o Prabhupada e sua incomparável posição de Acharya. Então, Prabhupada diz que, sem entender Guru Tattva, porque Guru Tattva pode te ajudar a entender. Apenas Gurudeva, né, pode te ajudar a entender todos os segredos, para que não haja nenhum espaço para eu ter nenhuma dúvida sobre a posição transcendental de Guru e Vaishnava. Dia após dia eu posso seguir falando sobre isso. Então, Prabhupada diz, um Vaishnava genuíno e um discípulo genuíno sempre vê Guru Tattva em toda parte. Onde quer que um discípulo genuíno olhe, ele vê Gurudeva. Vocês não entendem o que eu quero dizer. É muito natural. Vocês não entendem, né? Então, na verdade, onde quer que você olhe, você deve ver Gurudeva em toda parte. Então, eu posso entender que você é um discípulo genuíno. Eu sei que vocês podem ficar chateados ao ouvir isso, mas o que fazer? Eu não posso te enganar. O dia que você puder olhar em qualquer local e ver Guru, Guru quer dizer Anantadeva. Guru não significa um corpo feito de carne e sangue. Ontem eu estava falando sobre isso. Ou seja, apenas um corpo feito de carne e sangue. E ele tem uma aparência muito atraente, ele é alto. Esse é o seu Guru Darshana, essa é a sua visão sobre Guru. O seu entendimento sobre o Guru. Então eu posso contar um incidente muito interessante que aconteceu na vida de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. E quando Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj estava numa lila de doença, ele ficou quase 1 ano numa cama. Então ele foi transferido para um hospital. Então, ele estava aí com alguns tubos de oxigênio, de alimento, diferentes tipos ali de ventilação, de tubulações. Então, naquele momento, 2 discípulos tolos, eles vieram ter o Darshana de Gurudeva, vieram ver Gurudeva. Então viram Gurudeva ali de fora do quarto, e um discípulo tolo, ele estava falando para outro discípulo tolo. Ele falou, olha, veja só, Gurudeva está muito doente, veja. Ele está sofrendo muito, você vê? E veja, isso aqui é a urina, nesse tubo aqui sai urina e fezes.
E nesse outro tubo entra o alimento. E nesse outro tubo entra o oxigênio. E Srila Madhava Goswami Maharaj, de dentro do quarto, estava ouvindo o que ele estava falando e chorava. Chorava como uma criança. Esse é o Guru Darshana. Gurudeva está lá, muito doente, o seu corpo material, e tem um tubo com alimento, um tubo com oxigênio e um tubo com urina e fezes. Esse é o seu Guru Darshana. E o que Prabhupada quis dizer? Tente entender Prabhupada. A todo tempo eu falo, o Prabhupada, tente entender. Se você quer fazer bhajana, eu prometo para você. Se você se abrigar em qualquer pessoa que não esteja abrigada em Prabhupada, você não vai ser bem-sucedido. Então veja, Prabhupada diz, enquanto nós estivermos em conexão com Anantadeva, está tudo bem. O momento que nós cortarmos a nossa conexão com Anantadeva, ou seja, com Guru Tattva, então todos os tipos de insatisfação, de desejo por Labha, Puja Pratishta, de desejos, de dúvidas vão surgir para nos matar. Ou seja, diferentes tipos de problemas, de dúvidas, de desejos vão vir e me matar. Eu não vou ter nenhuma solução. No momento que nós cortarmos a nossa relação com Gurudeva, no momento que nós cortarmos nossa relação com Anantadeva, nós estaremos lançando a nós mesmos no oceano de miséria, no oceano de Maya. Então, Prabhupada diz, a toda parte, um discípulo genuíno sempre e a toda parte, ele está sempre vendo Guru Tattva, sempre e a toda parte. Bhaktivinoda Thakur escreveu no Kirtan de maneira ainda mais fina, mais refinada, qual é o Darshana, qual é a visão de um Paramahansa. Bhaktivinoda Thakur lamentando aos pés de lótus de Nam Prabhu, Nam bina kichu nahi koaro, choddo bhuvano maje. Além do Harinam, Bhaktivinoda Thakur não consegue ver mais nada. Nada além do Harinam. Essa é a visão mais fina daqueles Paramahansas. Mas olha, você está vendo tantas coisas sujas, mas Bhaktivinoda Thakur diz, nestes 14 mundos, onde quer que eu olhe, eu não vejo nada além do Harinama. A toda parte eu vejo o Harinama, onde não? Na água, no céu, no espaço, em todos os locais. Harinam bina kichu nahi koyaro, choddo bhuvano maje. Então agora tente entender qual é a sua posição, qual é a minha posição, qual é a posição dele, qual é a posição dela. Tente entender isso. Agora você pode ver. Primeiro de tudo, você deve descobrir a sua própria posição instável. Primeiro de tudo, você deve perceber a sua própria posição instável e tentar se colocar numa plataforma estável por meio de satsanga. Apenas por meio de satsanga você pode fazê-lo. Alguém perguntou para Prabhupada, como é possível demonstrar Sharanagati, ter rendição e entrar em Bhagavatam? Prabhupada respondeu, por que não? Por que não seria possível? O procedimento mais fácil na sua vida é ter Sharanagati. Prabhupada diz, Sharanagati, a rendição é algo muito natural. Era para existir. Essa é a função natural da sua alma. Mas você mostra tantas atividades, ou seja, você está ganhando nome, fama, você está fazendo tantas coisas supérfluas, mas você não sabe que Sharanagati, a rendição, é o procedimento mais simples. Mas você acha que é muito difícil. Por quê?
Sharanagati é algo natural, mas você acha que é muito difícil por quê? Eu acho que o que você está seguindo é muito difícil. A sua vida que você está seguindo é muito difícil. Enquanto Sharanagati é o caminho mais fácil, muito, muito fácil. Mas você está perguntando, como é possível ter Sharanagati, como é possível se submeter 100%? Você não precisa fazer isso. Vai para um hotel 5 estrelas e fique lá, em paz. Você não precisa vir aqui. As pessoas tolas. Na verdade, a questão é, Prabhupada diz, suponha que eu queira aprender a nadar. Então, quando eu comecei a aprender a nadar, tem uma história muito engraçada. Eu comecei a engolir muita água. Então, aquele treinador me atirou na água e eu comecei a engolir bastante água. Estava com grandes problemas. Então, o treinador, o professor, me falou, pegue essa boia e coloque ela na sua perna. Então, gradualmente, quando você se acostumar, então eu posso te ajudar. Posso te ensinar a nadar. Dessa maneira, eu recebi esse treinamento. Então, Prabhupada diz que quando você vai aprender a nadar, é muito natural que você vai acabar engolindo um tanto de água. E similarmente, quando você quer entrar no Bhajana Jagat, no universo da adoração ao Senhor, é natural que você pode sofrer um tanto. Mas se no meio tempo você perder a sua paciência, se você perder a sua fé, então você pode perder tudo. O que fazer? Então, você deve manter a sua fé completa e seguir em frente. Eu já dei o exemplo, talvez 15 dias atrás, que antes de aprender as letras A, O, K, Ko, se eu começar a brigar com o professor, ei, quem te disse que é assim? Eu não vou acreditar em você. Então isso é uma tolice. Quem te disse que isso é O? Quem te disse que isso é A? O professor fala, diga então, K, Ko. Você fala, eu não quero falar isso, não acredito em você. Então você não pode começar os seus estudos. Então, você deve ter um mínimo de fé. Se você chegar ao campo do Bhajana sem esse mínimo de fé, isso pode criar grandes problemas na sua vida. Então você deve vir com um mínimo de fé e então Guru Vaishnava podem te ajudar a seguir adiante. Então agora eu posso dar um exemplo para vocês poderem entender que externamente vocês podem ver Guru Vaishnava neste mundo material. Eu posso continuar essa discussão por muito tempo sob a orientação de Srila Prabhupada. É uma discussão longa. Então, eu tenho que dar este exemplo porque vocês acham que Guru, Vaishnava são iguais a nós, o corpo deles é de sangue, de carne. E a gente vê também que Guru, Vaishnava ficam doentes, eles são iguais a gente, né? Então, para esclarecer este ponto, eu vou dar um exemplo. Um dia, um grande oficial, ele estava sentado no seu quarto, no seu tempo extra de serviço, né? E estava escrevendo uma carta para o seu irmão. Então, depois de escrever a carta, né? Então, hoje a gente vê quantas facilidades vocês têm e com elas vocês vão cair. Ou seja, vocês têm muitas facilidades, internet, celular. Vocês não têm tempo para fazer bhajana. Desde a manhã, 4:30 da manhã, você já está no celular. Esse é o seu bhajana. Eu vi. Eu estava cantando meu Gayatri há muito tempo atrás, numa mata, num templo. E eu vi, era 4:30 da madrugada e um sannyasi, um grande acharya, estava lá falando no telefone, rindo, me perturbando. Dessa maneira, eu estou te dando um exemplo. Então, há muito tempo atrás, existia esse sistema, que as pessoas escreviam cartas. Na minha época também. E esse sistema de cartas é muito bom, porque uma carta pode revelar todos os segredos do seu coração. Então, qualquer carta escrita por um Mahayana,
é um grande ensinamento para nós. Então a gente pode ver as cartas de Prabhupada, as cartas de Keshava Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Vana Goswami Maharaj. Então as cartas escritas por Guru Vaishnava são o sentimento direto deles, eles colocam muito poder espiritual ali. Então, nessa ocasião, esse oficial estava escrevendo uma carta no seu quarto e, enquanto isso, um amigo dele veio visitá-lo. Ele falou, você está escrevendo uma carta para quem? Para o meu irmão. Então, depois eles conversaram um pouco. E então, quando aquele amigo estava indo embora, o oficial falou, você vai sair, por favor, coloque essa carta na caixa de correios. Tudo bem, me dê a carta. Para quem que você escreveu? Ele falou, foi por meu irmão. Então, esse amigo olhou o endereço e estava escrito para Sumit Chatterjee, o nome dele, Alipur Center Jail, ou seja, cadeia central de Alipur. Aí ele leu e falou, olha, seu irmão está ficando na cadeia de Alipur? Sim, o que ele fez? Ele é um criminoso? Não, ele não é um criminoso. Na verdade, ele é um carcereiro de Alipur, da prisão de Alipur. Então vejam, externamente, parece que o carcereiro também está na prisão. E os prisioneiros também estão na prisão. Você acha que eles são iguais. Mas a permanência dos prisioneiros na prisão é algo, e a permanência do carcereiro que está lá fazendo um serviço é totalmente diferente. Então agora você está confundindo. Como é possível que Guru Vaishnava são iguais a nós? Eles também estão neste mundo. Então, como eu posso entender que eles são aprákrita, que eles são transcendentais? Então, eu posso explicar este verso de Rupa Goswami. E vocês tentem entender, por favor. Do contrário, vocês podem se perder neste infinito universo e ninguém vai te proteger. Tente entender este ponto. Guru Vaishnava, eles nascem neste mundo. Krishna também nasce neste mundo. Tem alguma diferença? Eu posso dizer dia após dia, posso ir explicando. Então, Guru Vaishnava nascem neste mundo, mas eles nascem e fazem bhajana, mostram o caminho da saída deste mundo para as pessoas materiais. E também no campo de batalha de Kurukshetra, posso mostrar para vocês do Bhagavatam mesmo. Pita Mahabhishma falou, ele falou, enquanto eu estava lançando flechas, Pita Mahabhishma falou, olha, eu estava tirando flechas e de alguma maneira sangue saiu do seu corpo, você queria proteger Arjuna. E era o seu voto, a sua promessa, né? Krishna prometeu, olha, eu não vou pegar nenhuma arma nessa guerra. Mas, então, para me abençoar, você pulou da carruagem de Arjuna e pegou uma roda quebrada e jogou em mim. Então, Krishna, ele prometeu, olha, eu não vou pegar nenhuma arma. E Pita Mahabhishma falou, e o meu voto, a minha promessa é que você, ou seja, Krishna, certamente terá que pegar uma arma. Eu vou criar uma situação tal que você terá que pegar uma arma. Então, quem é que vai ser derrotado nesse caso? Krishna? Sim, sempre Krishna é derrotado. Sempre. Então, dentro de Vrindavana, todos os vaqueirinhos brincam com Krishna e eles colocam uma condição, olha, se você perder, você tem que me carregar nos seus ombros. Então, Krishna sempre perde para Sridham. Now, in front of Sridham, Krishna is defeated,
Então Krishna perdeu para Shridam e tem que carregar Shridam sobre os seus ombros. E então Shridam começa a bater com o seu pé no peito de Krishna, como se o peito de Krishna fosse um instrumento musical. Então, esse é o Krishna. É por isso que eu disse para vocês que Achintya pode sim significar inconcebível. Se você procurar o significado no dicionário, Achintya significa inconcebível, mas eu não vou seguir essa definição. Certamente, Achintya tem esse significado, mas tem outro significado, que é Achintya é inconcebível e, ao mesmo tempo, existe uma plataforma muito harmoniosa que, se você conseguir chegar nela, você pode brincar com Krishna, você pode bater em Krishna, você pode chutar Krishna como Shridam. Esta é outra plataforma que é inconcebível, que a gente não consegue entender. Essa é a plataforma do prema, do amor divino. Achintya não significa que nunca, nunca, num período infinito você não alcançará. Apenas você deve fazer bhajana sob a orientação de Guru Vaishnava e um dia, fazendo bhajana verdadeiro, bhajana verdadeiro como Madhavendra Puripada, Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada, quando você puder chorar a todo tempo fazendo Harinam. Nayanam galada sudharaya badanam gadagadarudhaya gira pulakoir nichitam vapu kadatava nama gohane bhavishvati. Quando esse tipo de condição poderá surgir na minha vida? Que a cada Harinam que eu cantar, lágrimas podem fluir pelas minhas bochechas e eu puder ver o mundo inteiro vazio, em separação de Govinda. Sem Govinda eu vejo tudo escuro ao meu redor. Quando esse tipo de situação pode vir na minha vida? Dhana janayar kavita sundari bolibana chahi deho sukho kori. When you are not going to sing this kirtan, então, se vocês não estão cantando este kirtana, como eu posso esperar que vocês podem ser bem-sucedidos? Vocês nunca cantam esse kirtana. Esse chamado Siddhalalasa, ou seja, um forte desejo. Então, Bhaktivinoda Thakur nos mostrou esse caminho, Narottama Thakur nos mostrou esse caminho, Kabir Rabe bolou Sedinamar, quando é que esse dia será meu? Mas você não tem tempo para cantar Kirtana. Para que você tem tempo? Você tem tempo para dormir 9 horas, 10 horas, você tem tempo para tomar prashadam 4 vezes por dia, mas você não tem tempo para cantar Harinam. Então, tinha um homem materialista, ele adorava Devi, ele não é Vaishnava. E na minha infância, eu ouvi um Kirtana. Na época eu era um pequeno garoto e a gente costumava cantar. Então, ele adorava Devi. Na verdade, nós, Gaudiyas, nós somos os Shaktas genuínos. Por quê? Nós estamos adorando Radharani. Então, eles não são verdadeiros Shaktas. Eles estão adorando a sombra da Shakti, da energia. E o nome desse cantor é Rama Prasad. E ele cantava um Kirtana muito interessante. Claro, eu não quero ouvir agora este Kirtana. Estou falando daquela época. Ele falava, ó mãe, eu tenho tempo para fazer tudo. Somente eu não tenho tempo para o seu bhajana, para te adorar. Claro que eu não estou pedindo para vocês ouvirem agora Devi Bhajana. Não estou falando isso. Mas é algo verdadeiro. Vocês têm tempo para fofocas, para assistir TV. Agora nós estamos num lockdown. Mas por que você faz um lockdown no seu coração? O mundo inteiro está em lockdown. Qual é o problema com isso?
Por que você quer fazer um lockdown no seu coração? Isso é uma tolice. Não deve haver nenhum lockdown no seu coração. Seu coração deve estar aberto, sempre fluindo Harikata, Kirtana. Então, Pita Mahabhishma falou, olha, então às vezes a gente vê o sangue fluindo do corpo de Krishna. De Chaitanya Mahaprabhu também eu posso dar um exemplo dia após dia para poder quebrar essa sua concepção tola. Chaitanya Mahaprabhu também, dentro do templo Gambhira, de noite ele não conseguia sair e ele queria sair, chamando Krishna no humor de Radharani. Mas como ele poderia sair? Tinha 3 paredes ao redor dele, e 3 portões, primeira porta, segunda porta e terceira porta. Então o Raghunatha Das Goswami escreveu o direto sentimento de Raghunatha Das Goswami. Anudghattodara trayam bhitti trayam uru bilanga ucchair kaling iko surabhi madhyapatitaha. Raghunatha Das Goswami escreveu, que surpreendente, tem 3 portas, a primeira, segunda e terceira porta estavam trancadas, ou seja, ninguém poderia sair dali. E também tem aquelas grandes paredes. Raghunatha Das Goswami diz, Maharaj, veja só, 3 portas e 3 muros. Mas quem é que abriu aquela porta de madrugada, 2 da manhã? E grandes paredes, ninguém poderia atravessar em volta, né, de onde Mahaprabhu estava. Mesmo assim, Mahaprabhu desapareceu, não estava mais lá. E Mahaprabhu, depois de procurar, eles viram Mahaprabhu junto das vacas da Orissa. Elas estavam lambendo o corpo de Mahaprabhu, sentindo o cheiro daquele corpo transcendental. E Mahaprabhu, quando ele estava dentro daquele quarto pequeno, ele estava sentindo assim, poxa, eu não consigo sair daqui, como eu posso sair? Então ele foi e bateu a cabeça na parede, e aí o sangue fluía do rosto dele. Então o que você quer dizer? Que Mahaprabhu é um homem material? Krishna é um homem material? O que você quer dizer? Primeiro de tudo, tentem ter clareza sobre este ponto. Então, é a concepção material de uma alma condicionada. Eu já vi também muitas pessoas que eles adoram Narayana, sabe? Eles não conseguem chegar no nível de adorar Krishna. Mas às vezes, eles vão e adoram Narayana. Em ocasiões especiais, como Maghi Purnima, eles arranjam a adoração de Satyanarayana, ou seja, Narayana Satya, da verdade, né? E neste caso, eles têm algum desejo, né? Então eles fazem a adoração Satyanarayana Puja, e por meio dessa puja, eles fazem os seus pedidos para Narayana. Olha, por favor, satisfaça. Eles fazem uma lista de desejos. Olha, eu quero ganhar tanto dinheiro, eu não consegui ainda arranjar o casamento da minha filha, o meu filho ainda não conseguiu um emprego. Então eles fazem Satyanarayana Puja, pedindo, né? Oh, por favor, assuma o caso, né? Resolva esses problemas. Para isso eles fazem Satyanarayana Puja. Mas seja certo que se eles fizerem essa adoração de Satyanarayana e Satyanarayana não satisfazer o desejo deles, amanhã eles vão chamar ele de Mityanarayana, ou seja, Narayana o mentiroso. Hoje eles falam Satyanarayana, Narayana a verdade. E amanhã eles vão falar Mityanarayana, ou seja, o falso Narayana. Essa é a sua concepção material. Oh, Nishinradeva, você deve se lembrar
Mês passado a gente te deu 20 quilos de arroz doce. Agora você deve tomar conta dessa nossa situação. A gente fez parikrama para você, mas você não vai cuidar da nossa vida? Então isso não é Bhagavata Seva. Este é o nosso, Guru Seva, nosso Bhagavata Seva falso, né? Então, enquanto a gente manter uma relação com a Prakrita Guru Vaishnava, uma relação com o Guru Vaishnava verdadeira, não há nenhum problema. Mas, embora nós estejamos tentando fazer bhajana, a gente não pode fazer bhajana realmente, porque a gente ainda não resolveu esse problema, ou seja, não entendemos como é possível que Guru, Vaishnava, Bhagavan são transcendentais, são a Prakrita. Então, primeiro de tudo, nós devemos limpar o nosso coração, não deve haver nenhum desejo, não deve haver nenhuma dúvida, não deve haver nenhum humor de desfrute, nada disso. A Prakrita Haribhajana, Haribhajana transcendental, só é possível quando nós limparmos o nosso coração sob a orientação de Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda, Chetodarpana Marjanan. Se a gente puder limpar o nosso coração, então, alguns supostos devotos perguntaram para Prabhupada, por que a gente não pode acreditar que Guru, Vaishnava, Bhagavan, Mahaprasada são transcendentais? Então, Prabhupada respondeu de maneira muito direta e simples. Mahaprasade Govinde Brahmane Vaishnave Salpapunnang Bhatanurajan Vishwasanaiva Jate Sariravidrajal Jarendya Tatekha Tahekal Jive Phele Vishaya Sagore তার মধ্যে জীবাহুতি লোভময় সুদুর্মতি তাকে যেথা কঠিন সংসারে কৃষ্ণবর দয়াময় করিবারে জিহ্বা জয় সপ্রসাদ অন্ন দিলা ভাই সেয়ান্ন মৃত পাও রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও প্রেমে ডাকো চৈতন্য নিতাই. What do you understand, foolish? E o que você entende disso, seu tolo? Todo dia está comendo prachada, doce, arroz doce, mas não entende o significado, não é? Você não entende. No dia que eu puder sentir, no dia que eu achar que eu posso ver Krishna, eu vou em Jaipur e quero ver como é Govinda. Isso não é Bhagavata Darshana. Enquanto eu quiser medir Guru, Vaishnava, Bhagavan, eles vão me enganar. Se eu quiser ver a Vigraha, a deidade, se eu quiser ver Govinda, então Govinda seria um objeto do meu desfrute. Aqueles homens ricos, eles querem nos enganar. Eles fazem grandes e belas pinturas na parede. E alguém vem e fala, Maharaj, aquele homem rico é um grande devoto. Como você sabe? Porque ele tem uma grande pintura de Narashinha, de Radharani na parada, de Radha, né? Eu digo, olha, você é um tolo. Eles falam, olha, ele é um grande devoto, ele está gastando muito dinheiro colocando uma pintura de Krishna, de Radharani. Eu falo, isso não é Bhakti. Não é Bhakti. Não, eles querem nos enganar. Isso é a gratificação sensorial deles. Eles querem gastar, eles têm muito dinheiro, né? Então eles convidam um artista e fazem essa pintura e podem tomar chá no seu quarto vendo essa imagem. Krishna não é algo tão barato. Krishna não é algo tão barato. Chaitanya Mahaprabhu não é tão barato. Guru, Vaishnava não são tão baratos para caber no seu cálculo mental. O seu cálculo mental não é permitido neste reino. Não tem entrada, né? Então veja, Guru, Vaishnava, Bhagavan, você não pode vê-los
Enquanto eu pensar dessa maneira, eu vou tomar prashada hoje, especialmente arroz doce, essas coisas. Isso não é prashada para você. Então eu posso falar a explicação de Prabhupada sobre o Padeshambrita. Né? Ele fala, né, que quando você vai tomar prashada na casa de um homem rico, é um tipo de udar bega, ou seja, um impulso do seu estômago. Você sabe que aquele homem rico pode fazer várias preparações. Isso não é serviço à prashada. Então você já se iniciou há muito tempo. E Uddhava diz, né, que quando você toma prashada, você pode conquistar o mundo inteiro. Mas você está comendo prashada o dia inteiro e ainda não foi bem sucedido. Que tipo de prashada você está comendo? Prashada seva. Sraganda vasaha. Uddhavji speaking. Tava maya jaye mahi. Oh Krishna. Uddhavaji diz, ó Krishna, nós podemos conquistar, ser vitoriosos facilmente sobre a sua Maya, porque estamos aceitando a sua prashada, sua ganda, ou seja, as suas guirlandas, o seu perfume. Tudo que Krishna honra, nós aceitamos como a prashada. Até mesmo a roupa de Krishna, a guirlanda. Então, Uddhavaji está expressando a sua grande satisfação. Prabhu, é muito fácil. Ao honrar prashada, eu posso vencer, conquistar todo este mundo material, conquistar Maya. É algo natural. Mas, de noite eu estou tomando prashada. Mas isso é prashada? Você deve pensar 2 vezes sobre isso. Mas se a sua concepção também é material, então, sempre que a gente tem fé em Guru, Vaishnava, Bhagavan, Dham, Nam, Mahaprashada, Prabhupada cita este verso. Mahaprasade Govinde Brahmana Vaishnavi. Those who are not pious men. Então, aqueles que não são homens virtuosos, que são muito pecaminosos, que estão sempre cometendo ofensas, eles não podem desenvolver fé em Guru, Vaishnava e Bhagavan. Mahaprasade Govinde Brahmane Vaishnave Salpapunnam Bhatanurajam Viswasanaiva Jayate. Those who are having então, aqueles que não são piedosos, que são muito pecaminosos e ofensores, eles não podem acreditar em Guru, Vaishnava, Bhagavan, em Mahaprashada, em nada disso. Então, é muito natural. E também é o nosso dever cortar a ignorância deles, desde que eles tenham pelo menos submissão. Mas se eles estiverem brigando conosco, o que nós podemos fazer? Se eles quiserem brigar, eles podem brigar. Nós podemos dar os documentos das escrituras, de diferentes escrituras. E também vocês devem se lembrar que se o Senhor Supremo, Chaitanya Mahaprabhu, estiver lá na sua frente, você vai acreditar que Ele é o Senhor Supremo? Como você pode acreditar? Enquanto se um mágico fazer uma mulher desaparecer, você vai achar que ela é a Prakrita? Então tente responder a minha pergunta. Eu vi na minha infância um mágico, Priti Sharkar, vários mágicos. E eu falava, oh meu Deus, a menina desapareceu. E em outro momento a menina estava lá e o mágico cortou ela em 2. Eu falei, oh meu Deus, ele matou ela? Então, eles fazem esse tipo de mágica. Então, na sua concepção, o que é a Prakrita e o que é Prakrita? O que é transcendental e o que é mundano? Você acha que é uma mágica. Se você ver o Guru Vaishnava desaparecendo, você vai falar, oh, eles são a Prakrita. Mas se eles estiverem num quarto, doentes, você vai achar que eles são materiais. Então, Bhagavan Das Babaji Maharaj, morava em Kalna. Eu fui lá muitas vezes. Ele era amigo de Gaurakishora Das Babaji Maharaj e fazia bhajana lá.
E, de repente, ele se transportou para Vrindavana. Eu já contei muitas vezes esse incidente. Em Bhagavan Das, Babaji Maharaj pegou uma vara e começou a falar, hey, 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 ho. Então, um homem muito rico, um zamindar, um dono de terras, veio naquele mesmo momento e falou, Babaji Maharaj está me perseguindo. Então saiu correndo o homem rico, né? E falou com seu amigo, falou, amigo, você falou para eu ir lá visitar Babaji Maharaj, mas assim que eu cheguei, ele pegou uma vara e começou a falar, ei, vai embora. E o amigo falou, não, você deve ter entendido errado. Ele falou, não, é isso mesmo, ele pegou uma vara e veio correndo atrás de mim. Então os dois foram até lá de novo. Então eles foram até Babaji Maharaj e Babaji Maharaj não sabia que aquele homem tinha ido lá. E quando eles perguntaram para Babaji Maharaj por que ele estava com aquela vara, né? Ele falou, olha, na verdade, lá no templo de Govinda, tem um templo, tem um jardim de Tulasi. E uma cabra entrou no jardim de Tulasi e estava comendo as Tulasi. Então eu fui obrigado a pegar essa vara e expulsar aquela cabra. Só que esse templo é lá em Vrindavana, né? E ele estava em Kalna, o corpo, né? Então, depois, eles descobriram que realmente naquele dia de tarde, no templo de Govinda, no jardim de Tulasi, uma cabra entrou no jardim de Tulasi e começou a comer. Então veja, Babaji Maharaj como se transportou para lá. Mas se Prabhupada não te mostrar algo assim, Bhaktisiddhanta Sarasvati, você vai achar que ele não é aprákrita, mas o mágico que desaparece ou faz uma mulher desaparecer, você acha que ele é aprákrita. Então qual é a demarcação? Você pode me dizer com clareza qual é o seu sentimento, qual é o seu entendimento sobre o que é prákrita e o que é aprákrita? Qual é a sua definição, o seu sentimento até agora sobre isso? Você sabe que Mahaprabhu veio diante de Chapala Gopala, mas Chapala Gopala não pôde vê-lo. Depois disso, ele desenvolveu uma leprose. Então, pelo conselho de Guru Vaishnava, ele pôde entender, né? Ele era um tolo. Ele estava vendo Mahaprabhu, mas ele falava, ele é o Nimai, ele é o nosso vizinho. Ele é o filho de Jagannatha Mishra. Nimai está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas quem pode entender que ele é o Senhor Supremo? Mesmo se o Senhor Supremo vier na sua frente, você não vai vê-lo. Se o Senhor Supremo te der o poder para vê-lo, só então você poderá vê-lo. Quando Krishna aparece na frente de Guru Vaishnava, ou seja, com seus 4 braços, então, pela misericórdia de Narayana, ele pôde ver. É por isso que no Sandarbha, Jiva Goswami Pada diz, Krishna, ele tem incontáveis potências, incontáveis Shaktis. Preste atenção. Krishna tem incontáveis Shaktis. Mas, entre elas, uma Shakti, né, cada uma das Shaktis diferente da outra, e elas ajudam o Prabhu, o Senhor, fazendo serviço a Ele em diferentes momentos. Como eu posso dar 1 ou 2 exemplos? Então, quando Mahaprabhu dançou na frente da carruagem de Jagannatha, Chaitanya Mahaprabhu estava dançando no Sankirtana, em frente à carruagem de Jagannatha, no momento, né, do Ratha Yatra, e ninguém pôde perceber que Mahaprabhu estava dançando simultaneamente em 7 grupos, apenas 2 ou 3. O rei Prataparudra, Sarvabhauma Bhattacharya e mais 1 ou 2. Eles puderam ver o que é isso. Prabhu está dançando ao mesmo tempo em 7 grupos.
Mas ninguém podia ver isso. Ninguém conseguiu perceber isso, que Mahaprabhu tinha 7 grupos, 7 sampradayas, dançando ao mesmo tempo na frente da carruagem. E cada grupo sentia que Mahaprabhu estava ali naquele grupo e não nos outros. Então, cada um dos devotos sentia isso. Olha, Prabhu está dançando no nosso grupo. Prabhu ama muito a nós. Mas eles não entendiam, não percebiam que o Senhor estava dançando nos 7 grupos ao mesmo tempo. Mas apenas Raja Prataparudra, Sarvabhauma Bhattacharya, Kashi Mishra, talvez mais 2 ou 3 devotos perceberam isso. Por quê? Esse é um arranjo de Krishna. De acordo com o desejo de Krishna, Yogamaya faz os arranjos. Então, Yogamaya revela esse mistério de acordo com o desejo de Krishna. Eu não quero falar que aqueles devotos são materiais. Não, eles são grandes devotos. Mesmo assim, eles não puderam ver Chaitanya Mahaprabhu simultaneamente nos 7 grupos. Mahaprabhu reservou o direito apenas para aqueles poucos devotos. Então, Jiva Goswami chama isso de Krishner Swaprakashata Shakti. Krishner Swaprakashata Shakti. Então, Krishna tem várias Shaktis, várias potências, né? E uma dessas potências é essa, que Krishna tem essa potência auto-manifestante. Ele pode se manifestar na frente de 2 ou 3 e não na frente de todos os outros. Swaprakashata. A potência auto-manifestante de Krishna. Então, Krishna pode estar na minha frente e eu não vê-lo se ele não se revelar para mim. Dessa maneira, a todo tempo você pode expressar dúvidas. Tentem entender este ponto fundamental antes de vir ao Haribhajana. Antes de entrar no Bhajana Gaudiya, no Gaudiya Bhajana, este é o meu pedido. Tente entender que o tempo, o espaço e a matéria não têm influência no mundo transcendental. Tempo, espaço e matéria são sempre interrelacionados. Então, isso é algo que Einstein quis expressar para nós. Ele é um grande físico, um grande cientista, tem uma razão por trás, por isso eu digo que ele é um grande cientista. Ele pode entender que a matéria pode ser convertida em energia. Isso é chamado a teoria da relatividade. Mas como é possível para Einstein mesmo ele sendo um cientista alemão que nunca veio na Índia, então como é possível que ele soubesse esse Chandi, Agam, Nigam? Como é possível que ele pudesse perceber isso? Que todos os objetos podem ser convertidos em energia? Todos os objetos podem ter uma energia enorme, inconcebível. 1 miligrama de urânio ou de rodânio na química. Se você tiver conhecimento de química, você pode entender que o urânio, o plutônio, o urânio, esses elementos radioativos, se você puder converter 1 miligrama de urânio em energia, você ficaria surpreso, você não entenderia. Oh, meu Deus, tem uma enorme energia. Então, com base nesta teoria, foi criada essa fissão e fusão. Então, eles colidem 2 átomos, criando uma enorme energia. Então, criaram essas reações de fissão e fusão nuclear.
E isso está acontecendo continuamente no Deus Sol. Ininterruptadamente está acontecendo no Deus Sol essas fissões e fusões no Sol. E é por isso que a gente recebe essa energia de calor, a luz. Então, como é possível para Einstein perceber isso, compreender isso? É por isso que eu digo que ele é um grande cientista. Grande no sentido que ele pôde perceber esse segredo de Chandi. Que Devi, essa Shakti, ela está em toda parte. Prakriti. Então, você pode converter um objeto em energia. É algo surpreendente. Essa é a teoria da relatividade. O principal da teoria da relatividade é que energia, tempo, espaço e matéria estão interrelacionados. Eu posso provar isso por meio de um exemplo. Então, posso ir para o tópico do tempo transcendental, mostrar qual é o efeito especial do tempo transcendental. Então, agora queremos entender como que tempo, espaço e matéria estão interrelacionados. Então, alguém pergunta para Einstein, Einstein, qual é a sua definição de tempo? Se alguém perguntar para Einstein, qual é a sua definição de tempo? Nós queremos uma definição, uma explicação. Einstein diz, tempo não é nada além de movimento. E realmente, o Bhagavatam também diz isso. Kalaha kalayatam. Kala means moving. All object you cannot understand. Todos os objetos estão se movendo, mas você não consegue perceber. Você vê o seu rosto todos os dias para aplicar tilaka ou colocar algum ornamento, mas você não consegue entender que todos os dias o seu rosto, seus tecidos corporais mudam um pouco. Toda fração de segundo, o seu corpo, o seu sistema está mudando. Mas você vê todo dia e não consegue perceber. Mas, se você ver o seu rosto depois de 5 anos ou 10 anos, então você pode perceber a mudança que ocorreu. Ou seja, você vai ver como está o seu rosto em 2020 e como ele estava antes. Então, Einstein diz que o tempo não é nada além de movimento. Essa é uma definição muito precisa. É por isso que eu digo que Einstein é muito grande. Também o nosso Satyagansh, um cientista bengali, também era muito grande. Ele é o único que conseguiu provar, o único cientista que conseguiu provar essa teoria da relatividade é igual a mc ao quadrado. Ele foi o único cientista do mundo a provar que Einstein estava certo. Significa a energia enviada por qualquer objeto é igual à massa do objeto multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado. Preste atenção. Você estudou matemática na sua vida? Não? Então, ou seja, a energia de qualquer objeto é igual à massa daquele objeto vezes a velocidade da luz ao quadrado, que é uma constante de Planck. Como um logaritmo, você tem que usar esse logaritmo para multiplicar. Dessa maneira, é igual a mc ao quadrado. Essa é a teoria da relatividade. Então, se Einstein fala isso, que o tempo não é nada além de movimento, agora precisamos de uma prova para isso. Então, se eu novamente perguntar para Einstein, olha, você disse que o tempo não é nada além de movimento, mas a minha pergunta é, quem
ou o que vai se mover? Ou seja, essa pergunta vai surgir naturalmente. Ou seja, o que está se movendo? Ou quem está se movendo? Então, a concepção da matéria surge. Então, o nosso corpo também é matéria. Sanatana Goswami diz, eu posso tocar este ponto hoje e no próximo dia eu posso explicar o que Sanatana Goswami quis dizer. Então, o tempo é movimento. Mas então, quem ou o que está se movendo? Então, o nosso corpo, ele também é feito de matéria, das cinco elementos materiais, né? Então, é por isso que você manifesta essa dúvida sobre o corpo transcendental de Guru Vaishnava. Então, nós temos duas respostas, que o tempo não é nada além de movimento, e a outra pergunta é, quem está movendo, o que está movendo e por quanto tempo está movendo, ou seja, qual o intervalo de tempo, ou seja, qual distância também ele está se movendo. Quão longe ele está se movendo de um ponto para outro. Às vezes, a gente ouviu um termo científico, que o cientista fala assim, foi praticamente instantaneamente, sem nenhum tempo. Os cientistas também percebem esse ponto. Por mais que eles não compreendem totalmente, mas eles pensam, veja, às vezes na natureza, a gente não consegue entender que às vezes a gente vê algo acontecendo instantaneamente, sem nenhum efeito do tempo. Então é isso que acontece no plano aprakrita, no plano transcendental. Então, tempo, espaço e matéria estão sempre interrelacionados. Preste atenção no que eu estou dizendo. Suponha, vou falar alguma matemática com vocês, não me levem a mal. Suponha que você quer viajar do ponto A até o ponto B. E existe uma distância de 1 quilômetro entre o ponto A e o ponto B. Ou suponha que você seja um homem bem pequeno, para que vocês possam entender. Então, tem a distância de 30 centímetros do ponto A para o ponto B. E vai levar algum tempo para eu ir do ponto A ao ponto B. Então, suponha que você coloque num papel o ponto A num local, o ponto B num outro local, e é um papel muito reto, um papel retangular. Assim como, se você pegar um caderno de exercícios, tente entender o que eu quero dizer. Pegue um caderno. Então, você abre uma página. Então, você vai ver a página da direita e a página da esquerda. Então, se você fizer um cálculo bastante preciso, ou seja, em relação ao ponto superior, inferior e os lados, e na página esquerda, né? E se você fizer o mesmo cálculo na página direita, a mesma distância, ou seja, suponha que você está fazendo um ponto exatamente no centro dessa página, e você marca o ponto B ali nesse centro da página direita. Então, se você juntar essas duas páginas, você vai ver que os dois pontos vão coincidir. Acho que vocês não entenderam o que eu quis dizer. Você pega um caderno. Quando você abre uma página, você tem a página da esquerda e a página da direita. Então, na página da esquerda, você faz um cálculo exato para você marcar, por exemplo, o meio dessa página e faz um ponto ali. E na página da direita, você faz o mesmo cálculo, coloca um ponto ali. Então, se o seu papel for muito regular, você vai ver que aqueles dois pontos centrais vão coincidir, eles vão se tocar. Isso é chamado
o que eles falam de instantaneamente. Então, no plano material, tempo, matéria e espaço estão interrelacionados, mas no plano transcendental não há tais cálculos. O tempo, o espaço e a matéria no plano transcendental estão sempre servindo Krishna e o desejo de Krishna. Tentem entender este ponto fundamental. No Aprakita Jagat, Vrindavana, Navadvip, no plano transcendental, tempo, espaço e matéria estão sempre servindo Krishna. Estão sempre a serviço de satisfazer os desejos dele. Então é por isso que Krishna pode sair de Nandagram e ir para o Radhakunda. Você diria, Maharaj, mas são 25 quilômetros de Nandagram até o Radhakunda. Como é possível que Krishna vá tão rapidamente? Como é possível que Radharani, agora mesmo ela estava no Radhakunda, e agora ela vai para o Kushum Sarovar tão rapidamente, então vai para a sua casa? É uma grande tolice esse tipo de pensamento. Você quer calcular, você tem uma concepção material. O tempo, a matéria, o espaço material nunca são aplicáveis no Aprakita Jagat, no mundo transcendental. Lá, Radharani não olha no relógio, agora são 2 da tarde, são 5 da tarde. Não, é automático. Eles estão absortos profundamente no Seva. A mente, o coração, eles estão perdidos no serviço devocional. E tempo, espaço, ou seja, a distância, as circunstâncias, estão sempre prestando adoração à Lila de Radha Govinda. Isso é Yoga Maya. Mas você vai tentar calcular. Então, o meu primeiro pedido para você é: pare de calcular. Se você realmente quer fazer bhajana, é o meu pedido aos seus pés de lótus. Por favor, pare de tentar calcular. Então você pode entender. Tente receber a misericórdia de Gurus Vaishnavas puros e automaticamente você poderá ver o mistério do mundo transcendental se abrindo diante de você. Você vai poder entender o que é o que. É por isso que Prabhupada quis dizer que Gurudeva é o meio transcendental e transparente, através do qual um discípulo genuíno pode ver o que existe no mundo transcendental. Nunca tente. Brahma told na, Gyane prayasa mudavas navanti eva jivanti sarmukha ritam bhavadiya vartam stanet sita sutigatam tunuvang manovir. This sloka you must understand. Vocês devem entender este verso, Brahma falando. E você deve ver o comentário de Vishwanatha Chakravarti também. Nós queremos seguir o comentário de Vishwanatha Chakravarti. Nós queremos seguir o comentário de Jiva Goswami Pada. Nós queremos seguir Shida Goswami Pada. Nós queremos seguir Prabhupada Bhaktisiddhanta. Nós não precisamos de nenhum outro comentário. Nós não precisamos de nenhum outro comentário que está falando todas as besteiras, Siddhanta Viroda. Não queremos seguir esses outros comentários cheios de defeitos. A pessoa fala, eu posso escrever um comentário. Que comentário você pode escrever? Cheio de Siddhantas errados? Não, nós queremos seguir Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Pada. Posso mostrar para vocês. Dessa maneira, quando Balabhacharya quis escrever um comentário, então Mahaprabhu falou, olha, você é uma prostituta, vai embora, eu não quero ver o seu comentário. Você quer insultar Sridhar Swami Pada? Enquanto no Shastra a gente vê que pela misericórdia de Nishingadev, Sridhar Goswami pode saber todos os significados. E você quer insultá-lo? Você está dizendo que não pode aceitar o comentário dele, que está tudo errado? Quem te disse que está errado? Você tem tanto falso ego. Assim você vai se perder. Dessa maneira a gente sabe que Mahaprabhu falou, o nosso Prabhupada também falou, que não é possível. Então, na verdade, Sridhar Swami sabe de tudo pela misericórdia de Nishingadeva. É por isso que a gente fala. Vagi sajassobadane Lakshmir jasacha bhakshasi Jasyasti hide sambhid Tvam Nishingamaham bhaji. Nishingadev, when Nishingadev can sit
Quando Nishinradeva puder sentar na minha língua, então a sua Shakti, Sarasvati, a Prakrita Sarasvati pode vir e eu posso falar Harikatha. Mas a partir do meu próprio cérebro, eu não posso falar Harikatha. Vai ser um Harikatha material. Quando o meu coração puder ficar absorto em Krishna Lila, em Tata Vigyana, então eu posso falar Harikatha. Não é que eu vá memorizar algum tattva e vou dar uma palestra para vocês. Isso não é o meu Harikatha. Isso não é Harikatha. Aquilo que Prabhupada me ajudar, aquilo que o Guru Varga me der como ajuda, isso eu posso falar. Um dia aconteceu que eu queria falar algo, mas quando eu comecei a falar, Prabhupada me ajudou a falar algo único. Essa é a misericórdia do Guru Varga. Eu não devo ter nenhum falso ego, nada disso. Então, o Aprakrita Tattva, essa verdade transcendental sobre Bhagavan, sobre Guru Vaishnava, a partir do nosso falso ego, a gente não pode entender. É melhor a gente se abrigar em Gurus Vaishnavas puros. Você pode parar de ler o Sandarbha, por enquanto. É o meu pedido, pare de ler o Sandarbha. Pare de ler esses livros tão profundos. E é o meu pedido, leia agora o Chaitanya Bhagavata. Não tente provar que você é um grande devoto. Dessa maneira você não vai receber a misericórdia. Quanto mais você puder desenvolver humildade, eu não sou nada, quem sou eu, qual é a minha identidade? Enquanto Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj fala, olha, eu sou um verme nas fezes, qual é a minha identidade? Dessa maneira, quando Krishna Das Kaviraj Goswami Pada diz isso, né? As pessoas falam, olha, ele está exagerando. Não é possível ele dizer. Purisher ki dvaita muisha bhavisto, jogai madai hoite muisha logisto, purisher ki dvaita muisha jogai madai hoite muisha bhavisto, purisher ki dvaita muisha logisto, mor naam jei loy tar pap hoy, mor naam jei shune tar punno khoy. Emon nighrinno more keba kiba kore. Ek Nityananda Vina Jagad Machare. Now you try to calculate what is your position. Então agora tente entender qual é, calcular, né? Qual é a sua posição e qual é a posição de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Maharaj. Quanto mais você puder avançar em bhajana, mais você vai sentir, eu não sou nada, eu sou inútil. Isso não é uma encenação. Isso não é uma encenação. Tenha cuidado. Guru Vaishnava realmente se sentem dessa maneira, eles estão sempre lamentando, eu não sou nada, qual é a minha identidade? Se você puder me ajudar, eu posso fazer algo. Se Guru Vaishnava puderem me aceitar como alguém querido para eles, ou seja, se Prabhupada puder aceitar Shambhava, se Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj puder me aceitar, embora eu saiba que ele é inútil, mas sim, eu posso aceitá-lo. Então, eu serei bem-sucedido. Eu posso ser bem-sucedido. É por isso que nós vemos no Kirtana Yoggata bichare kichu nahi pai tomara koruna saro. Yoggata bichare. If Gurudev going to calculate Yoggata vichare, se Gurudev for ver quais qualificações eu tenho, talvez tenha alguma qualificação material, mas ele não vai me aceitar. Yoggata vichare kichu nahi pai tomara koruna saro. Então, a única coisa que eu preciso ter é genuína submissão. Não pode haver hipocrisia. Todas as outras coisas, Guru Vaishnava vão arranjar para você. Acredite nisso ou não. Isso depende de você. Mas eu falo esse Siddhanta perfeito. Você deve mostrar 100% de submissão e todas as outras coisas, as outras capacidades, Guru Vaishnava vão te dar. Gradualmente você pode sentir todo o poder vindo para você. Posso falar todos esses pontos algum dia? Então, primeiro de tudo, vocês devem prestar reverências aos pés de lótus de Prabhupada. Por um período de tempo infinito, nós vamos adorar Prabhupada, nunca vamos parar de adorar Prabhupada e Guru Varga. E o que falar da nossa posição insignificante? So, Nikhila Bhuvana Maya Chinna Vichinna Karti
Vibhuda bahula migyam muktim mahanto datri sithilito vidiraga radho radesha dhani bilasato hidi nityam bhakti siddhanta bani vancha kalpadurvasya ke vasindivaicha patitanang pavana bhavishna bhyo namo.